Olá, pessoal do CPI de Melo. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Eh, Dando início à nossa aula dessa semana, já vou compartilhar com vocês a tela. Então, nós já estamos aí com a tela. Então, física da segunda série, né? Eu vou fazer a correção com vocês dessas questões que foi proposta na semana passada. Nessa primeira questão aqui, questão do nosso livro-texto, página 160, questão de número 2. Então, nós temos aí. Ele fala o seguinte: nas figuras abaixo, A e B, né? O espelho, aqui, ó, o segmento é aqui, é um espelho, né? Então, com essas escovinhas para baixo. Então, quer dizer que as costas da escova é a parte que é espelhada, né? Mesmo. Então, o espelho no plano E, conjugado com a imagem pequena, é de uma pequena lâmpada, né? L, deve ser vista pelo observador O, né? Reproduzindo em seu caderno os esquemas ilustrados e represente graficamente a trajetória da luz, que possibilite a visão do observador. Localize a imagem I da lâmpada, né? Então, tanto na horizontal quanto na vertical é a mesma coisa, não muda, né? As projeções, tá bom? Então, aqui nós já temos a resposta, né? Fala o seguinte, ó. Opa, aumentei demais, né? A imagem do objeto, L, em relação ao espelho, a distância D. Então, como o espelho é plano, né? Então, a imagem tem um feixe de luz que incide e um feixe de luz que vai refletir, né? Que é o que o observador vai visualizar, né? E vai visualizar a projeção dessa imagem, agora do objeto, a projeção do objeto vira uma imagem, seguindo essa reta aqui, né? Então, nós temos aqui a imagem, né, do objeto. Então, o raio de luz que incide em ele é refletido formando com a normal o ângulo R, né? Então, aqui nós temos a normal, que é perpendicular ao espelho, que é plano, né? Que o ângulo R, né, que é o ângulo refletido, é igual ao ângulo incidente, nós estudamos lá no princípio da geometria ótica, né? Atingindo o olho do observador. O prolongamento desse raio, né, dentro do espelho, indica a imagem pontilhada, né? Então, nós temos aqui a imagem. De igual modo, funciona, aparece também para vertical, da mesma forma, né? Não muda, né? Então, nós temos aqui o olho do observador, a luz, né? A imagem incide e a imagem refletida, e o prolongamento da imagem, o prolongamento aqui no espelho, né? Que é a imagem que você está visualizando, seguindo no caminho pontilhado da reta. Da mesma forma, né? Que está na linha A. Você tem também na linha B. Então, essa é a resposta esperada para essa questão da página 160, questão 2. Na questão 6 da página 161, que também trata a respeito do mesmo assunto, que é a reflexão da luz, né? Nós temos aí um raio de luz de uma lanterna, né? Muito parecido com a questão número 2, né? No ponto A, ilumina o ponto B, né? Então, você sabe que não vai iluminar de forma direta, né? Ele vai incidir no espelho e vai refletir, né? Então, é dessa forma que nós vamos visualizar aqui. Então, olha só. Então, olha só. Aqui, né? O raio de luz de uma lanterna acesa em A, ilustra e ilumina o ponto B
ao ser refletido por um espelho horizontal sobre a semirreta DE, da figura, que é o espelho, né? Estando todos os pontos no mesmo plano. Então, todos os pontos, ponto A, D, E e B, estão no mesmo plano. Eles não são, pertencem a outro plano, não. Estão todos no mesmo plano. Determine a distância entre a imagem virtual da lanterna. A imagem sempre vai ser virtual porque você tem um prolongamento, né? Entre a imagem virtual e o ponto B, né? Que é o olho do observador, né? Onde que está o observador. Então, olha só, na realidade, o que nós vamos fazer? A distância D aqui, AD, é de 2 metros, né? Dado aqui no enunciado, né? Então, a imagem vai estar exatamente 2 metros, você vai ver a imagem do objeto ao espelho, se o espelho é plano, a imagem vai estar a 2 metros do espelho também, porque o espelho é plano, né? Então, a imagem, que é o que nós estamos vendo aqui, ela está à mesma distância do objeto que está do espelho, que é também 2 metros. Na realidade, quando eu tenho um raio incidente e ele é refletido, né? Esse é refletido e eu consigo visualizar ele aqui, essa distância aqui do BE é de 3 metros. E eu faço um prolongamento dessa semirreta aqui, né? Passando pelo ponto B, que forma um ângulo R, né? De reflexão. Então, eu faço um prolongamento dessa reta até o ponto A, que é a minha imagem. Daí o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem, né, que está a 5 metros de distância do ponto F, que é um ponto que pertence à reta que passa por BE. E como essa reta, a linha F aqui, ela é paralela à reta DE, né, que passa por DE, então o que significa? Então, ela também tem 2 metros aqui. Então, aqui vou ter 5 metros, 5 metros. Basta, então, assim, ele fala o seguinte, nós aplicarmos, então, o Teorema de Pitágoras, porque trata-se de um triângulo retângulo, né? E aí vai ficar 5 ao quadrado, mais... vai ficar 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, nós vamos ter aí 50 raiz de 2, que vai dar aí, resumindo, né? 5 raiz de 2 metros, né? Aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, deixa eu só ver se eu consigo tirar essa observação aqui. Então, olha só. Então, nós já fizemos essa questão. Questão 8. Questão 8 fala o seguinte, né? Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Nós temos aqui periscópios, né? São instrumentos ópticos usados para observar o que se passa, formando um campo visual entre o observador. O periscópio básico emprega 2 espelhos planos a certa distância um do outro. Então, é o que nós temos aqui, né? Um espelho plano e um espelho plano aqui na figura. Eles estão a certa distância um do outro, né? Os raios luminosos atingem o primeiro espelho, né? E que reflete para o segundo, e daí, novamente, reflete para o visor, para os olhos do observador, né? É o que nós estamos vendo aqui. A trajetória faz um Z, né? Um Z, é isso que ele está falando. Na qual uma das extremidades entra a luz refletida pelos corpos a serem observados, e pela outra, a luz atinge os olhos do observador, possibilitando que veja a princípio estaria fora do alcance da sua visão. Da forma normal aqui, ele jamais conseguiria ver o objeto que está lá fora, né, que é uma árvore. Mas da forma como foi colocada esses espelhos, né, de forma triangular, né, formando um triângulo aqui, nos cantos, né, vamos assim dizer, que formam triângulos retângulos, então eu consigo aqui
desenvolver uma solução, né? Deixa eu só verificar aqui. A imagem, a linha, é simétrica ao objeto, perdão, aqui, né? Supondo que você resolva construir um periscópio, qual deve ser o ângulo em relação à horizontal em que os espelhos devem estar posicionados? E por quê? Bom, nós vamos perceber o seguinte: os espelhos devem formar aí um triângulo retângulo, né, isósceles, de modo que os ângulos da base desse triângulo sejam de 45 graus, porque aí você tem uma ampliação e uma trajetória melhor para atender essa necessidade. Essa seria a resposta esperada para a questão 8 da página 161. Na página 186, agora, meus alunos, nós já temos a seguinte questão. Um raio luminoso monocromático incide em uma superfície de separação entre os meios 1 e 2, sofrendo a reflexão e a refração conforme a figura a seguir. Então, nós temos meio 1, meio 2. Aí o raio de luz incide no meio 1, é refletido, né? Incide e reflete. E aqui nós temos a incidência e a refração. Aqui ele refratou. Como ele não seguiu, ele se aproxima da normal, ele vai fazer o seguinte questionamento, né? Olha só. Verifique se cada uma das afirmativas a seguir é verdadeira ou falsa. Justifique a sua escolha. O índice de refração do meio 1 é menor do que o do índice 2. Provavelmente, porque ele está se aproximando mais da normal, né? A velocidade de propagação da luz do meio 1 é maior do que do meio 2. Sim, porque o meio 2, ele tem um índice de refração maior, né? É isso mesmo, né? O índice de refração do meio 1 é menor do que o índice... Isso. Então aqui a velocidade no meio 1 vai ser maior. Então, olha só. A primeira assertiva, então, né, o primeiro item aí é verdadeiro, pois o ângulo refratado se aproxima do normal. Então, o ângulo refratado se aproxima do normal. Então, de fato, o índice de refração do meio 1 é menor do que do meio 2. Sempre vai acontecer isso, né, no fenômeno da refração. Se o índice, se o raio refratado se aproxima da normal, significa que houve mudança de um meio, né? E aí, como houve uma mudança de meio nesse caso, o meio 1, ele tem um índice de refração menor do que o do meio 2. Agora, se ele distancia da normal, fica ao contrário, né? Significa que o meio 1 tem maior índice do que o meio 2, né? Ele pode distanciar também da normal. E se ele segue o caminho reto aqui, se ele tivesse feito a reflexão seguindo a reta, seria igual, né, o meio 1 e o meio 2, né? O item B, verdadeiro, a velocidade de propagação da luz, né, no meio 1 é maior do que no meio 2. Verdadeiro, pois o índice de refração do meio 2 é maior do que o do meio 1. Então, aumenta a velocidade, né? Na questão 4 da página 192, nós temos o seguinte, né? Analisando a tabela, analise a tabela e responda aos itens a seguir. Então, aqui nós temos a água, o álcool etílico, a glicerina, o quartzo, o vidro, né? É o índice de refração em relação ao ar, né? O índice de refração de cada uma dessas substâncias aqui. Aí ele fala o seguinte: é possível observar a reflexão total, quando a luz incide no quartzo para o vidro comum? E quando o índice de glicerina para o álcool? Explique. Para um mesmo ângulo de incidência diferente de zero, em qual dos meios ocorrerá maior desvio na direção de um raio de luz que se propaga no ar? Justifique. Calcule o ângulo limite entre a água e o ar. Então, vai ficar o seguinte. No primeiro aí, na letra A. Para que haja uma reflexão total, né, a luz ela precisa passar por um meio, né,
refringente, ou seja, para um meio, de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, eu tenho que ter uma refração, e para ter uma reflexão total, tem que haver uma passagem desses meios, né? Portanto, uma reflexão total pode ocorrer quando a luz incide do quartzo para o vidro comum, e não pode ocorrer quando incide da glicerina para o álcool. Ou seja, que eu vou passar de um meio para outro, olha só, vamos analisar aqui. Então, olha só, quando ele passa do quartzo, que tem 1,54, para o vidro comum, 1,50. Ou seja, olha só, para que haja reflexão total, a luz deve passar de um meio mais refringente para o meio menos. Então, 1,54 e 1,5. Então, aqui ocorre a reflexão total, né? Já aqui, ó, o quartzo para o álcool etílico. Então, já está no 154 para o 136. Então, ao invés de aumentar, diminuiu. Então, aqui não vai acontecer reflexão total, que é o que ele está afirmando, né? Olha só, o item B. O meio em que a luz proveniente do ar será mais desviada ao incidir é aquele que a luz se move com a menor velocidade. Portanto, o que tem maior índice de refração. O que tem maior índice de refração, ele vai se mover com menor velocidade. Entre os meios apresentados na tabela, o álcool etílico é o mais refringente. O álcool etílico olha só, o álcool etílico é o mais refringente. Aplicando a lei de Snell, né, e Snell-Descartes, né, sabemos que o seno do ângulo incidente está para o seno do ângulo refratado, que é igual ao índice, né, de refração de um x qualquer para o índice do ar, né, de refração do ar. Aplicando a regrinha, vamos chegar à conclusão de que o seno do ângulo refratado tem que ser igual ao seno do ângulo incidente dividido pelo índice de um ângulo, dividido pelo índice de uma substância x qualquer. Aí, o que acontece com isso? Qual é a conclusão? Quando eu calculo o arco seno desse ângulo, do ângulo refratado, o que vai acontecer? Ele é inversamente proporcional, né? Ou seja, se eu aumentar o índice da substância X, ele vai diminuir o ângulo refratado. Se eu aumentar o ângulo refratado, vai diminuir o índice da substância X, né? Ou seja, quanto maior o n, menor será o ângulo em relação à reta normal, indicando desvio maior, já que passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente. O raio de luz se aproxima da normal, né? Quando eu passo de um meio menos infringente para um meio mais infringente, né? Passa de um meio menos infringente para um meio de um mais infringente, esse ângulo tende a aproximar a normal, que é o que nós comentamos na questão anterior. E como é que eu calculo esse ângulo limite, né? Basta aplicar a lei de Snell, né? Aplicando a lei de Snell aqui no ângulo limite, né? Nós vamos saber a conclusão aqui que o seno do ângulo limite é igual o índice menor sobre o índice maior. O índice menor é o do ar, que é 1,33, né? E o índice da água, perdão, o índice do ar é 1 e o índice da água é 1,33, né? Fazendo o cálculo, nós vamos chegar à conclusão que esse ângulo limite tem um seno de 0,75, né? Fazendo o cálculo do arco-seno desse ângulo, arco-seno de 0,75, nós vamos chegar à conclusão que esse ângulo é de aproximadamente 49 graus. Bom, meus alunos, essas são as respostas esperadas aí dessas questões, que foi deixada a semana passada, são 4 questões. Para essa próxima aula agora, que é tarefa, eu deixei para vocês
que vocês façam a leitura prévia sobre os espelhos planos e espelhos esféricos. Espelhos planos vocês vão achar aí na página 155 e 157. Espelhos planos você vai achar, esféricos, perdão, na página 161 e 172. O que eu espero que você escreva no seu relatório a respeito dessa atividade lá no Google Formulários, que vai ser disponibilizado o link para o acesso ao Google Formulários lá no Google Sala de Aula, no menu Tarefa, né? Eu vou disponibilizar no horário da tarefa para você fazer. Então, o relatório eu gostaria que você escrevesse sobre espelhos planos, imagem virtual, simetria do objeto imagem, campo visual de um espelho plano. Esse é o que você espera que você escreva sobre espelhos planos. O que eu espero que você escreva com relação aos espelhos esféricos? Os elementos dos espelhos esféricos, os focos dos espelhos esféricos, construção de imagens de objetos, imagem fornecidas pelos espelhos esféricos, equação de pontos conjugados de Gauss, aumento ou ampliação. Então, isso é o que eu espero que você escreva no seu relatório de tarefas sobre os espelhos esféricos, tá? No mais, eu me coloco à disposição de vocês para alguma eventual dúvida que possa ocorrer no horário de aula e do REAMP, tá? Do regime especial de aulas não presenciais. Basta chamar aí no privado e bons estudos.